Em 1966, quem ainda viu os Beatles como uma banda que fazia música para garotas adolescentes foi surpreendido com o material entregue no 7º álbum de estúdio do quarteto britânico, Revolver. Soraya Alves, minha querida, como foi a sua primeira audição desse disco? Como foi o impacto dele para você a primeira vez que você ouviu esse clássico? Olha, confesso que eu queria ter uma história bonita de, meus pais colocavam quando eu tava na barriga da minha mãe. Eles me introduziram a Beatles. Tem gente que tem, mas assim, não é o meu caso. Pessoa do interior de São Paulo, sabe? Que cresceu ali no máximo ouvindo uma Vanusa e Roberto Carlos que minha avó ouvia. Então, assim, o meu conhecimento de Beatles era muito limitado durante a minha adolescência e tudo mais. E eu fui conhecer mais Beatles por causa de Oasis, clever fact. Essa maldição é chamada Oasis. Como boa adolescente que ouviu Wonderwall e se apaixonou por aquela banda, eles eram muito fãs, sempre declaravam a inspiração, e aí eu fui ouvir, eu gosto desses caras, vou ouvir quem inspirou esses caras. É claro que assim, um All You Need Is Love e tal, tava no nosso imaginário ali, mas foi aí que eu fui, assim, nesse começo de adolescência que eu fui entrar lá na Discografias, a bendita comunidade do Orkut. Discografias do Orkut, sim! E fazer alguns downloads. E eu confesso que o Revolver não foi esse impacto de cara. E eu acho que é interessante a gente falar isso, porque nem sempre esses clássicos que a gente fala que são clássicos, a gente tem esse consumo tão... Ai, meu Deus, é o melhor disco que eu ouvi, isso aqui mudou a música e tal. Eu sou muito fã do Sgt. Pepper's, ele sim foi o meu amor à primeira vista e é o meu amor até hoje. E aí tem outros álbuns, eu sempre curti, nessa fase adolescente eu curtia muito a fase rockinho romântico dos Beatles, depois eu fui, ai meu Deus, Let It Be, o álbum branco, e o Revolver sempre estava ali, ouço umas faixas e tal. Na vida adulta, que a gente já tem um pouco mais de bagagem cultural e tudo mais, eu parei pra ouvir o disco, assim, de fato, e eu lembro que eu tava, acho que no começo da faculdade, que foi quando eu tive a audição que eu fiz. Opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Esse negócio aqui é melhor do que eu pensava. Não é só Eleanor Rigby. Como assim eu deixei passar isso por todo esse tempo? Então, eu acho que foi um disco que eu deixei de lado. Não deixei de lado porque ele tava ali nas minhas audições, mas que eu não dei valor e que eu não prestei atenção nele por muito tempo. Mas hoje presta. Sim. Engraçado que pra mim, eu acho que é um processo inverso. Eu sempre fui muito mais alfabetizado musicalmente com música brasileira. Então, nessa época, eu já, com 15, 16 anos, eu já era totalmente viciado em Mutantes, assim. E aí eu fui fazendo esse processo inverso de, tipo, quais são as referências dos Mutantes, sabe? Sério? Com 15, 16 anos eu tava ouvindo Good Charlotte, meu bem. Não, eu ouvia muito. Engraçado, eu passei o emo. O emo não foi uma coisa que me pegou nessa época. Eu já era muito mais imerso em indie rock do que nessas coisas, mas muito também de rock nacional, assim. E aí, de cara, os 2 discos dos Beatles que mais me chamaram a atenção foi o Rubber Soul, porque ele tinha esse contexto psicodélico que era muito parecido com os Mutantes, mas quando eu caí no Revolver, eu ouvi Eleanor Rigby e aquelas melodias, aquelas orquestrações, eu falei, uau, isso é muito diferente do que eu tô acostumado a ouvir, e me encantou de cara, assim, gostei muito, tanto que eu tive dificuldade pra gostar do Sgt. Pepper's, porque pra mim, assim, já o impacto que talvez você tenha tido com o Sgt. Pepper's, eu tive de cara com o Revolver, porque eu acho que eu fui fazendo assim, você baixava a discografia inteira da banda, aí eu ia ouvindo do primeiro até o último, e aí quando bate no Revolver, bate no Rubber Soul, assim, pra mim eu falava assim, uau, essa banda que fazia um sonzinho, um rockinho meio jovem guarda, deu um salto muito grande aqui, saca? E eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais legal nessa fase dos Beatles, porque de fato, parece que eles estão andando subindo uma escada e de repente eles dão 2, 3 passos de uma vez só, sabe? E eu acho que é o princípio de uma transformação artística fabulosa deles, assim, porque em 65 eles já lançam o Rubber Soul, que é
é um ponto de virada na carreira da banda, principalmente nesse sentido de provar de melodias psicodélicas, provar de técnicas de gravação diferentes, de sonoridades diferentes, e eles se sentem motivados a testar ainda mais isso nesse disco que se chamaria Abracadabra, que era o 7º álbum de estúdio deles. Tem outros nomes também, mas esse era o nome específico que eles adotam. E dentro do processo de gravação, eles conhecem um cara chamado Geoff Emerick, que era um jovem engenheiro de som de 19 anos. Imagina você com 19 anos indicando coisas para os seus músicos favoritos. E ele fala, não, vamos testar umas coisas diferentes, vamos aproximar mais uns instrumentos, que hoje em dia a gente tá acostumado a, tipo, pluga a guitarra aqui direto no computador, pega o som e já tá valendo, já tem um registro. Ali não, você tinha que aproximar um microfone, só que o microfone ele era aproximado até, tipo, um certo limite, porque as gravadoras falavam assim, ai, vai estragar o instrumento, vai estragar a captação, vai queimar o televisor se você ficar jogando um jogo pirata. Então eles colocavam o microfone até um certo ponto, e aí esse cara falou, não, vamos tentar aproximar um pouco mais os microfones, vamos pegar e isolar melhor o som de cada instrumento, vamos gravar as coisinhas de um jeito um pouco mais delicado. E aí vem, eu acho, vem a grande transformação do Revolver, que é você ouvir cada instrumento, assim, dentro do disco. Não é aquela barulheira que era uma coisa muito característica, tipo, todo mundo tocando ao vivo, os 4 em estúdio, vazando o instrumento de um pro outro. Eu acho que tem uma limpidez maior no Revolver. Não sei se você sente isso também. Eu sinto, e é legal de pensar que é uma evolução também do momento da banda. Abraçar novas técnicas, abraçar a ideia de um novo produtor ali e tudo mais, casa com o que a banda já queria, especialmente o John. O John, ele já falava muito em entrevistas que ele estava saco cheio de fazer músicas para as pessoas cantarem no show. Que ele não se importava se dali pra frente, não se importaria se dali pra frente ele fizesse músicas que não teriam milhões cantando. Tanto que é um disco feito na última turnê da banda, né? As músicas do Rubber Soul não foram apresentadas ao vivo, porque a banda, a partir daí, tem uma nova fase que é cagamos pro ao vivo, a gente vai focar em estúdio, a gente vai focar no áudio. E daí a criação é muito mais infinita. Eu acho que até é curioso, assim, tem gente que quando esbarra nessa fase dos Beatles fala, que galera arrogante, ignorando o público e tal. Só que aí a gente tem que voltar a entender que na época o público não ouvia a banda não se ouvia nos palcos, os sistemas de shows eram muito precários, tipo, não tinha cobertura nos palcos, era uma coisa muito porca mesmo. Várias vezes eles sofreram acidentes técnicos durante as gravações, então eles viram assim que não fazia mais sentido eles tocarem uma coisa que era mega elaborada dentro de estúdio, mas que ao vivo não se tinha capacidade de reproduzir isso, né? Então esse negócio de ir pra dentro de estúdio faz muito sentido, e eles vão com todo esse dinheiro, porque Beatles já vendia muito, muito disco na época, eles falaram assim, beleza, temos estúdio, temos equipamentos, temos qualidade técnica, vamos colocar mais gente dentro do estúdio e vamos ampliar ainda mais esse resultado, né? E aí que vem toda essa coisa de ter arranjo de corda, metal, ter tipo um monte de vozes de apoio, ter outros instrumentistas juntos com eles, né? Porque não deixa de ser também uma ideia, essa questão de arrogância da banda, não deixa de ser uma ideia do agora a gente pode. Porque quanto mais dinheiro você tem, menos escravo ali da gravadora você fica. Tanto que depois eles têm o estúdio deles, eles fazem o que eles querem, né? Porque não fosse isso, essa dependência e esse formato do que era o que dava dinheiro, que é esse formato de vamos fazer de um jeito mais simples, gravar de um jeito mais simples, porque são músicas para serem tocadas na rádio e fazer turnês megalomaníacas, não mudaria, ficaria nisso por muito tempo. Então seria a mesma banda sempre. Dá pra entender que eles vieram de anos disso, e assim, não são tantos anos se a gente pensar também. Beatles é uma carreira muito compacta, de milhões de coisas acontecendo. Não, o Rubber Soul o Revolver, a gente vai fazer essa muito hoje, mas o Revolver é de 66, Beatles tem o primeiro álbum de 63. A gente tá falando de um processo muito rápido, que pra época, hoje a gente é os TikTok da vida, a gente tá até acostumado com isso, mas pra época não. Os caras lançavam às vezes mais de um álbum por ano.
Então era tudo muito corrido, não dava realmente tempo para ser algo elaborado e vamos pensar, vamos ter conceito. E aí lá mais pra frente, por isso que o Sgt. Pepper's é o que é, porque é um álbum com conceito, os caras puderam trabalhar dessa vez. Sim, e parte dessa transformação também rola porque a galera tava com muita droguita na cabeça. Era o princípio dessa onda de LSD, que é povoar todo esse verão do amor ali entre 68 e 69. Muita maconha rolando também. Dinheiro, acesso a drogas, a galera tava aproveitando. Jovens. Eu acho que isso... Jovens. E aí eu acho que isso se reflete lírica e musicalmente dentro do processo inteiro de composição do disco. O próprio Emmerich falou... Tem uma frase que ele acha que eu achei bem interessante, eu coloquei aqui, que ele fala... que eles queriam testar coisas nos instrumentos de um jeito que transportasse um pouco dessa lisergia. Então ele falava que um piano não deveria soar como um piano e uma guitarra não deveria soar como uma guitarra. E eu acho que isso vem muito dessas distorções, desses efeitos, dessas fitas magnéticas tocadas ao contrário, desses reverbs, esses efeitos, samples e outras inserções que eles vão colocando ao longo de todo o disco. E eu acho que isso fica muito evidente, principalmente na música de encerramento do disco, que é Tomorrow Never Knows, que pra mim é uma lisergia completa, um delírio, um atravessamento de informações. E eu acho muito curioso ela ser a última música, porque parece que ela tá apontando a direção pro que vem no ano seguinte com Sgt. Pepper, sabe? E eu acho isso muito brilhante, esse direcionamento, talvez, eu acho que involuntário, mas um pouco consciente da banda no meio dessa lisergia toda, sabe? O Tomorrow Never Knows, ele é uma música que o Lennon escreveu, embora eles já assinassem há algum tempo como Lennon-McCartney, e a gente tem essa ideia, a gente sabe quem escreveu cada uma, na verdade. Sim. É uma música do Lennon, que ele tem um vocal que ele pediu para soar como se o Dalai Lama estivesse no topo de uma montanha. Porque ele estava inspirado, inclusive tem trechos na música do livro tibetano dos mortos. Sim. Então é uma viagem por si só dessa mistura cultural. E aí a gente tem os arranjos mais brisados ainda, porque tem uma guitarra de Taxman ao contrário. E muita gente, inclusive, acha que, tipo, Tomorrow Never Knows foi a última música gravada do álbum e que ela realmente já dava esse gostinho do que viria mais pra frente. Mas não, ela foi uma das primeiras. Então Sim. Os caras já estavam com essa ideia, essa psicodelia, com toda essa inovação e esse experimentalismo mesmo, rolando desde a ideia inicial do álbum. Então é uma das minhas favoritas. E tem tudo nesse disco, assim, porque você tem Yellow Submarine, que é uma cantiga infantil com uma pegada meio marinheira. Aí você cai ali no Love You Too, que é uma cítara muito louca, psicodélica rolando. When You're Sleeping, tipo, também tem essa coisa do reverb, do efeito, da sobreposição, da voz meio etérea, numa coisa que parece que antecipa o que o Dream Pop é hoje, sabe? De fazer essas músicas com mega camadinhas, que todas essas bandas psicodélicas curtem hoje, mas que os Beatles estavam fazendo há mais de 5 décadas. Eu acho muito fascinante, assim, como eu acho que o disco ele tem de maneira geral uma homogeneidade muito grande, porque tem isso que você falou, a faixa final foi uma das primeiras que eles compuseram, então eles tinham um domínio do que tava rolando ali, só que cada música pra mim parece um estudo, sabe? Um estudo de melodia, um estudo de ritmo, um estudo de técnica, um estudo de composição de letra mesmo. Então eu acho que isso é muito fascinante, esse laboratório musical que é o Revolver, sabe? Tanto que o disco, ele, se você pega pra ouvir realmente do início ao fim, você vai ver que ele não é tão coeso. Justamente porque ele tem essas múltiplas ideias. E ainda ele tem uma pegadinha ali de algumas baladas românticas. Vamos atender a quem está nos ouvindo, quem está nos seguindo até hoje. Então, eu acho que a gente sempre vai ter que falar dos outros álbuns, o que veio antes e o que veio depois é inevitável. Então é por isso que talvez o Sgt. Pepper's ele seja, e aí, né, polêmicas, mais coeso, mais completo como obra pensada. Mas no Revolver a gente tem essa experimentação mais livre. É muito o que você falou. O Revolver, para muita gente inclusive, ele é um ótimo disco de músicas ouvidas separado. Não exatamente de ouvir o disco do início ao fim. Engraçado, porque eu gosto dele justamente
por essa pluralidade de ideias, porque eu acho que ele tem dentro da discografia um equilíbrio que talvez só vai rolar lá no álbum branco, sabe? De agora a gente vai fazer uma baladinha pop com gostinho de começo de anos 60, agora a gente vai fazer uma coisa completamente experimental, louca, maluca, agora a gente vai fazer uma cantiga infantil. Eu acho que essa coisa dessa diversidade, eu acho que talvez replica um pouco no que a gente acabou consumindo nos anos 90 e 2000, que eram de fato artistas que colocavam várias ideias dentro de um disco, amarravam e vendiam com uma obra única, sabe? Então, talvez por isso eu tenha um fascínio tão grande pelo Revolver, por passear por esses vales de músicas que são muito altas, muito loucas, outras mais serenas, muito tranquilas. Eu gosto dessa confusão orquestrada deles, sabe? Mas isso que é o impacto do álbum, né? Porque você acabou de citar obras dos anos 2000 já, que tem esse experimentalismo, e esse é um disco que influenciou muito os anos seguintes de outras bandas, Pink Floydzinho chupando coisa e por aí vai. Então, assim, não tem como você descartar ou achar que é só mais um disco dos Beatles, um disco mais legalzinho, porque tem um impacto cultural e ali dentro da indústria musical muito grande. Inclusive na questão estética, porque até então a gente está vindo de uma sequência de capas de discos com pessoas com foto, entendeu? Foto, às vezes uma artezinha só, né, aquela coisa escrita, o nome da pessoa, o nome do álbum, sem a foto, não tem uma elaboração. E começa isso também uma questão de audiovisual no Revolver. Então, as influências que vêm desse disco, elas reverberam até hoje de várias formas. Só para mergulhar um pouco na capa aqui, ó, a ideia inicial era uma fotografia do Robert Whittaker, que são essas imagens em preto e branco que a gente tem, só que eles estavam achando a coisa, tipo, muito... Ai, todo mundo faz isso, foto em preto e branco, olha aqui, ó, a gente abre aqui a lojinha de discos, tem milhares do mesmo jeito, e aí eles entram em contato com o Klaus Wurman, que era um amigo deles da época que eles excursionaram por Hamburgo, na Alemanha, e ele pega esse conceito de ter uma ilustração, e aí ter essas colagens dessas imagens por cima da capa, tanto que ela acaba vencendo o Grammy de melhor capa no mesmo ano que o disco foi lançado, e pros teóricos da conspiração da teoria do Paul is Dead, ela é uma das primeiras que traz essa coisa de já tem coisas indicando que o Paul McCartney talvez estivesse morto ou próximo de morrer nesse processo, que ele sofre aquele acidente de moto e tal. Então, em cima do rosto do Paul McCartney você tem várias fotinhos dele em vários estágios diferentes, tipo dor, alegria, celebração. Então eu acho muito legal essas brincadeiras assim em cima dessa teoria. Olha, eu só acho que as pessoas depois chegam em 2021 e ficam falando de negacionismo, cloroquina e não sabe de onde veio, entendeu? O povo, desde essa época, já fica inventando história que não existe. É igual o Yellow Submarine. Todo mundo ali, as músicas com drogas, que tem a ver com drogas, eles assumiram, tipo, She Said é uma bad trip do John. Eles assumem, entendeu? Yellow Submarine não é uma música sobre drogas. Não é sobre a droga lá que em Nova York era amarelinha. Não é. É só uma música que eles queriam um tom realmente infantil e o Paul queria fazer uma música pra todo mundo cantar junto. Por isso que ela é meio boba, ela é meio simples, ela é repetitiva. Sim. Não é uma música sobre drogas, jovens. É um proto-Obladi Obladá, que essas canções cantaroláveis dos Beatles. Tem muitas outras sobre drogas, porque nesse período os meninos estavam usando. O Paul, inclusive, era o único solteiro, ele estava soltinho em Londres, indo muito em shows de música eletrônica. Falando sobre as influências do álbum, inclusive, ele fala muito sobre... Ele estava numa pegada de consumir muita coisa de arte, teatro, galerias, exposições. Estava indo em muito rolê de música eletrônica. E aí a parte dele vai ser mais essa. E aí tem o George se enfiando cada vez mais na música indiana, na música oriental. Sim. E eles são as duas grandes referências do disco. Então, tipo... eu pensei que a gente ia brigar aqui, que você ia falar que era o John, mas pra mim são eles dois os grandes... As grandes engrenagens desse disco, assim, sabe? Parece que às vezes o John, ele fica meio de escanteio, assim, porque... O Paul, ele vai pra uma coisa desse refinamento melódico que, pra mim, em Eleanor Rigby fica muito escancarado, desse trabalho vocal, do trabalho da melodia, do arranjo, da composição, enquanto o George, ele pega a gente e fala assim... Dá a mão aqui que eu vou te levar pra um lugar que você nunca foi antes, criança. E ele te leva pro cosmos, pra uma coisa transcendental, mágica, maluca, sabe? Eu acho fascinante isso.
Sim, eu acho muito difícil falar qual dos dois tem uma influência maior, ou tipo, o disco é quem, né? A cara de quem. Mas eu acho que como a gente tá em 2021 e a gente consegue ter uma visão muito geral do que veio depois, de como são as carreiras solo e tudo mais, pra mim o Revolver, ele tem uma veia de George Harrison gigante. Porque é o que o George Harrison abraçou musicalmente pra vida dele e o que a gente tem muito mais refinado depois e muito mais refinado também na obra solo, na obra individual solo, dele. Né? Então, se eu tivesse que falar, tipo, beleza, McCartney e Harrison, Revolver é McCartney e Harrison, mas eu acho que ele é mais Harrison, assim, a alma ali é mais Harrison. Mas é óbvio que sempre vai ter o John ali no meio, entendeu? O John tem ótimas composições nesse álbum. Mas é que, né, gente, são muitos álbuns e uma hora ou outra alguém fala, vai com vocês, já carreguei aqui um tempão. Eu acho que o McCartney, nesse sentido, e eu tava vendo bastante material, até fotográfico da época, eu sinto que ele tava assumindo uma postura quase de produtor ali, sabe? Dele ficar sentadinho na mesa, de tipo, aumenta isso aqui, diminui isso. Eu acho que ele tava dando mais a oportunidade de George criar em cima disso e como potencializar todos esses elementos, sabe? Tipo, não apenas ele, mas os outros membros da banda. Eu acho que pra mim é 50-50, sei lá, não sei, 50-50, sei lá. Deixa uns 10-15% pro John ali, porque ele tem a sua parcela, também é difícil. Assim. Porque assim, talvez eu esteja... Porque isso muda também. Eu sou muito fã de Beatles, gente. Então, assim, isso talvez vá mudando ao longo dos anos também. Talvez eu esteja na minha fase mais Harrison da vida. Então eu vou dar essa puxada de saco. Porque realmente as composições em letras não são das melhores do Harrison. Veio coisa muito melhor. Sim, e ele tinha até uma dificuldade de... Nossa, parece que eu tava lá, né? Mas ele tinha uma dificuldade... Mas é que a gente já leu tanto livro, já viu tanto documentário que tipo, a gente parece que tava lá, sabe? Cheia de livros em volta. Mas ele realmente tinha uma dificuldade em finalizar as músicas. Tanto que Love You Too, o John fala que ele ajudou a escrever e que o Harrison não deu o crédito total pra ele. Não, mentira. Taxman. Taxman, o George teria ligado pro John e falado, dá uma ajuda aqui pra finalizar e tudo mais. O John teria finalizado, mas aí acabou saindo só como letra do George. Então tem essas coisas, ele não tava ali super maduro ainda, porque não deixavam antes, coitado. Culpa deles mesmo. Eu acho que tem muito do John nessas conceituações políticas, principalmente no Taxman, na parte lá do Mr. Wilson e o Mr. Half. Isso é muito uma pegada do John, de fazer provocações políticas dentro das canções, sabe? Que era uma referência direta ao ministro inglês do Partido Trabalhista, né? E ao líder de oposição, que era do Partido dos Trabalhadores. Então eu acho que isso é muito pegadinha de John, de vou colocar esses nomes aqui, meio que com códigos, que são provocações que só quem sabe vai entender, sabe? E aí fica também o questionamento, né? Taxman, eles estão reclamando porque, na verdade, o George volta da turnê, ele descobre que ele estava sendo taxado por fortunas. Eles estão reclamando porque ele estava ganhando dinheiro e não queriam pagar imposto. Essa é a pura verdade. Ele estava sendo taxado por ser rico. Beatles ANCAP aí, ó. Ele fica revoltado e escreve uma música. Então, olha, gente... Vamos politizar. Como assim a vida não é só usar droga e ganhar dinheiro? Como assim? Eu sou rico e tenho que pagar mais imposto que os outros. E olha só, uma coisa maravilhosa do Revolver é que ele talvez seja um dos trabalhos que mais reverbera até hoje na obra de outros artistas. A gente falou ali do Tomorrow Never Knows, e ela se você pegar o Tame Impala do Lonerism, basicamente ela é a base de toda essa fase recente do Tame Impala, de transitar por elementos psicodélicos eletrônicos. O Oasis, essa maravilhosa banda que a Soraya ama, no Morning Glory, eles vão citar trechos do Tomorrow Never Knows. Se falar mal, eu vou fazer igual o Whittle, hein? Eu levanto e vou embora. E o The Chemical Brothers, que, tipo, em Setting Sun, ela é basicamente uma releitura dessa música, assim, o jeito que trabalha a bateria, os sintetizadores, as vozes é muito parecido. E o Chemical Brothers já falou em diversas entrevistas que a base conceitual da banda, da dupla, é em cima dessa música, de fazer produções eletrônicas, porque Tomorrow Never Knows, ela é considerada uma das primeiras produções eletrônicas da história da música. Tinha gente fazendo coisas antes, tinha gente fazendo depois, melhor até, e mais com
consolidada nesse espectro de música eletrônica mesmo, mas ela acabou servindo de base para uma infinidade de outros artistas, e o Chemical Brothers, em específico, nos primeiros trabalhos, meio que buscam replicar muito dessa estética, né? Eu gosto de falar, a gente até me repetir, mas que muitas pessoas, muitos artistas inclusive, ou a gente que está consumindo conteúdo musical diariamente, a gente vai se deparar com essas influências, mesmo saber que são influências. Muitos artistas não vão falar assim, eu me inspirei, eu usei a base do Revolver e tal. Mas, de novo, se existe um álbum visual de uma Beyoncé hoje, é porque um dia existiu um Beatles lançando um encarte totalmente diferente no Revolver primeiro. Então, a coisa ela evolui. Você tem que agradecer lá atrás quem foi que fez primeiro, né? Sim. Esse experimentalismo, inclusive, de tipo... mas eu trouxe a influência oriental. Eu fui lá e ouvi essa imersão. E eu trouxe outras culturas. Beatles. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Brian Wilson e do Pet Sounds, do Beach Boys, porque ele nunca escondeu, ele sempre falou, não, eu ouvia Beatles, eu queria replicar aquele conceito de melodias, eu vi Eleanor Rigby, eu fiquei apaixonado, então eles lançam o Pet Sounds inspirados pelo Revolver, os Beatles ouvem o Pet Sounds e falam, vamos lançar o Sgt. Pepper, sabe? É uma cópia, barata, com certeza, Pet Sounds, obra-prima da música, sim. Lá, chegou o momento da discordância. Então, meu advogado tá mandando eu levantar aqui. São discos que se complementam, são discos que um depende do outro e é bonito justamente por conta disso. O Paul, inclusive, ele já afirmou que Here, There and Everywhere tem uma influência de Pet Sounds. Então inclusive antes do Sgt. Pepper. A gente não pode esquecer que Here and There and Everywhere aqui no Brasil foi eternizada na voz da Rita Lee, quando no comecinho de 2001 ali ela lança o disco chamado Aqui, Ali, em Qualquer Lugar, onde ela faz diferentes releituras para as músicas dos Beatles, inclusive para uma versão dessa. Eu acho fascinante porque ela usa termos tipo It's Very Nice pra chuchu, tipo jururu, ela coloca, ela vai fazendo essas brincadeirinhas entre português e inglês, então eu acho super fofo pra uma senhorinha daquela idade. Assim. Um beijo pra Rita, muito. Que eu sei que está nos ouvindo nesse momento. Sempre ouve, Rita. Apaixonada aqui, ainda mais com a gente falando de Beatles. Ô Soraya, quero saber quais são as suas músicas favoritas desse álbum. Ai, gente, então, começa com os clichês, né? Eu amo Eleanor Rigby, e eu gosto muito também de Tomorrow Never Knows. Mas hoje, assim, junho de 2021, nesse momento daqui, um mês pode ser diferente, eu diria que a minha favorita é Love You Too. Porque é aquele momento demais. Que talvez naquela audição que realmente o Revolver me bateu e eu fiz, menina, que é isso? Essa foi a música que eu fiz, mas onde esses rapazinhos vão parar? Nossa, que coisa diferente, que coisa massa. E pra mim, assim, realmente é esse momento que talvez eu esteja mais ligada à obra do George e que eu vejo o quanto dali era só um pinguinho do que evoluiu e ficou classudo depois. Não que não seja já, mas pra mim, assim, é a mais... E é a mais também de você ouvir e falar assim, menina, isso é Beatles? Nossa, mas de onde veio? Nossa, tão chapado. Tão chapado. Cara, pra mim, Tomorrow Never Knows, assim, ela foi uma dessas músicas que ela vem na reaudição, assim, porque ela é a última música do disco, então a gente tem esse processo de, uma hora agora eu sou apaixonado por Eleanor Rigby, daí agora eu gosto de Here, There and Everywhere, mas Tomorrow Never Knows é uma dessas músicas que eu falo, caralho, se eu fosse um jovem de 1966, eu ia ter surtado loucamente ouvindo essa música, porque ela é muito perfeita, assim. O Revolver, eu tô falando aqui, ele é o meu disco favorito dos Beatles, assim, e é o tipo de coisa que, quanto mais eu ouço, cada vez é uma música nova, diferente, assim. Eu já cheguei a odiar Yellow Submarine, eu achava ela mega deslocada dentro do disco. Hoje eu entendo que ela tem uma função ali, ela cresce, ela é um símbolo dentro da discografia da banda, mas essa combinação de, tipo, músicas muito melódicas e românticas, tipo o Love You Too, o I'm Only Sleeping, e aí essa quebra mais de experimentação que é o Eleanor Rigby e o Tomorrow Never Knows, pra mim é uma coisa que traz um charme totalmente especial pra esse álbum que eu acho fantástico. A que você menos gosta, então, é Yellow Submarine? Porque, tipo, eu gosto do contexto dela no filme.
sabe? Eu acho que ela é legal, assim. Mas é que tem umas teorias que dizem que, tipo, todo disco bom, o melhor disco de uma banda sempre tem uma música que é muito ruim, sabe? Ou que ela é muito deslocada. Então eu não consigo tirar ela de dentro desse disco. Pra mim ela faz sentido, sabe? Mesmo. Mas a que eu menos gosto é a I'm Only Sleeping. Eu acho... Putz, eu gosto tanto dos efeitos dessa música. Eu não sei se é porque parece que ela reverbera em todos esses artistas de Dream Pop e Shoegaze que eu gosto, sabe? Então eu acho que ela funciona pra mim, assim. Mas, por exemplo, eu acho que se eu tivesse um filho, eu adoraria apresentar Yellow Submarine pra ele. É tipo de canção que eu adoraria cantar com um filho meu ou com um priminho meu. Ainda tem que apresentar Beatles pros meus primos, então eu acho que talvez seja um bom começo gente, esse disco eu sou aqui. O tipo de pessoa que já acho que vou ter o berço amarelo, né? Pro meu filho. Vai ser um submarininho, assim. Eu já sou desse nível. E aí, só pra fechar aqui, ó, o disco, ele foi muito bom de crítica, a crítica abraçou, foi um trabalho mega transgressor, o público mergulhou de cabeça, porque eu acho que o público na época também tava provando das mesmas substâncias que os nossos queridos meninos do Quarteto de Liverpool, mas o disco ele vendeu muito bem, até hoje ele é um dos discos mais vendidos dos Beatles, nos Estados Unidos foi 5 vezes platina, com mais de 1 milhão de cópias vendidas, Inglaterra ele vendeu muito, no Brasil também, segundo dados recentes ainda do Pro Música, ele vendeu mais de 100 mil unidades, então ele é um trabalho que ano a ano as pessoas continuam a redescobrir. Eu acho que todo ano tem aqueles relatórios de vendas de discos de vinil e Beatles sempre aparece com alguns desses trabalhos junto com, sei lá, Taylor Swift e a trilha sonora de Guardiões da Galáxia que loucamente continua vendendo, assim. Então é um trabalho que reverbera muito. A gente comentou aqui que no top 500 da Rolling Stone ele figura na 11ª posição nessa versão atualizada. O top 200 da Pitchfork, que saiu recentemente também, ele tá na 8ª posição. Então, eu não lembro qual que era uma lista recente que eu vi também que colocou como os 10 melhores discos de música pop de todos os tempos, ele tava em primeira posição. Então, eu sinto que o Revolver, eu sei que você é fã de Sgt. Pepper's, mas eu acho que o Revolver vem como a solução hipster pra colocar Beatles nas coisas, sabe? Tipo, as pessoas têm vergonha de falar que o Sgt. Pepper's é muito bom, aí eles falam, não, vamos colocar o Revolver, porque eu acho que o Revolver é um pouco mais conceitual aqui, sabe? Então eu vejo ele surgindo em várias listas, assim. Eu não duvido, inclusive porque é muito comum essa... não teoria, mas essa versão que eu mesma tive de tipo, foi um disco que eu nunca dei bola, mas de repente eu ouvi ele era super... Nossa! E em contrapartida, o Sgt. Pepper's, ele é o sempre falado, né? Então, sim, realmente, o hipster que quer ser do contra... Ele não vai falar o Sgt. Pepper's, ele vai falar o Revolver ou o Abbey Road, que pode ser uma unanimidade aí pra galera. Ele figura também bastante. Soraya, eu quero saber sua nota e sua defesinha final pra esse TCC chamado Beatles, nessa banca chamada Vida. Como um disco que firma um pouco mais dessa nova fase dos Beatles, que encerra esse rock romântico e pasteurizado que era antes, que abraça uma contracultura, dá uma cara para o que a gente chama hoje de anos 60, que fala de outros temas, fala de morte, fala de política, de tributação, fala de drogas, é muito mais amplo, muito mais adulto, muito mais... Fala de drogas, fala de drogas. E tem mais espaço pro Harrison, tem todo mundo se ajudando ali. Eu acho que é um disco 10, né? Eu, por um momento, pensei que você fosse chamar, tipo, um 8,5. Não, eu confesso que eu ia dar um 9,5. Com a ideia de que o Sgt. Pepper's é o 10 dos Beatles. Mas é que o Sgt. Pepper's, ele ultrapassa o 10, entendeu? Ele é um disco, assim, não há nota para esse disco. Eu disse isso pro Kleber antes da gravação. Sgt. Pepper's, na minha opinião, é o melhor disco do mundo, até hoje. Então eu não vou dar nota pro Sgt. Pepper's. Então, o Revolver, ele é um disco 10. Ou 9,5, se você quiser, assim, dar um 9,5. Não, mas eu abraço esse 10 aí. Eu vou, inclusive, se você desse uma nota menor, eu ia editar a sua voz, eu ia falar, você falar um número 10 e encaixar aqui.
Cara, Revolver como eu falei, assim, junto com o Rubber Soul, são os 2 discos dos Beatles que meio que fizeram a minha cabeça. Eu até tive dificuldade pra entrar em Abbey Road e tudo que veio dali pra frente, o álbum branco, o Sgt. Pepper's eu abracei também, mas o Revolver, eu gosto muito desse contexto melódico, eu sempre fui embalado por melodias. O disco da minha vida é o Pet Sounds, e eu acho que o Pet Sounds depende muito do que foi concebido no Revolver, então pra mim que são 2 obras meio que amarradas, é meu disco favorito dos Beatles, como eu já disse aqui também. Tem músicas que tipo, me tiram da realidade, me transportam para um mundo totalmente louco, mágico, de formas flutuantes e personagens indianos com suas roupas coloridas, cósmicas, deuses, drogas, dinheiro, tem tudo pouco amarrado assim, e eu acho que eu gosto, o que me faz gostar mais dele do que do Sgt. Pepper's, por exemplo, é porque eu sinto que tem uma naturalidade, assim, no sentido de ainda estamos testando as coisas, então as coisas são naturalmente imperfeitas. Por isso que por exemplo, eu acho o Sgt. Pepper's um disco perfeito. Tipo, a melhor música dos Beatles, que é a Day in the Life, é desse disco, sabe? Então, mas o Revolver, pra mim, é um disco que lida com essas estranhezas, com essa inexatidão, com essas oscilações, esses altos e baixos, essas mudanças malucas de ritmo, mas que estão tão impregnadas na minha cabeça, assim, eu sei que quando acaba a música X vai entrar outra de um jeito diferente, eu já sei exatamente como ela vai entrar e a minha mente vai se reposicionando pra isso, assim. Por isso que o Revolver pra mim é um 10, é um disco essencial, é um disco que ele continua a reverberar numa infinidade de outros artistas que eu gosto muito até hoje. Fechamos? Feliz. Vamos passar. Vamos voltar pra falar dos outros discos dos Beatles, então, Soraya. Vamos pegar fechou. outros, porque tem que falar de todos. Uns polêmicos aí. Yellow Submarine. Boa. O Magical Mystery Tour também tem gente que não gosta. Mas a gente pode fazer o quê? Também falar de Oasis. A Isadora vai adorar conversar com você. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM para ter acesso a outros programas lançados com muita antecedência, outros programas exclusivos e você participa ainda do nosso grupo fechado para assinantes. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram. Eu sou a Sua Alves em todas as redes sociais. Estou diariamente postando notícias do universo cultural, tecnológico, inovação e tudo que acontece aí nesse Brasil e que merece ser falado e a sua saúde mental aguenta, no b9.com.br. Também estou quase semanalmente no podcast Cinemático. Por esses dias aí estamos falando de séries como Sweet Tooth, Dawn e mais algumas coisas que eu esqueci. Mas ouve lá no Cinemático Pod, nas redes, você vê o que a gente está falando na semana. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em todas elas. Siga também na sua plataforma de streaming favorita e compartilhe esse programa com seu amigo fã de Beatles se você gostou. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.